Mas agora a gente vai falar sobre racismo, gente. Sabia que tem muitas atitudes que a gente toma que são tão comuns, tão, e aí vou bem grande aqui, ó, consideradas normais, entre aspas mesmo, né? Que a gente nem percebe. Como a gente abrir melhor o olhar para entender essas atitudes que a gente toma que são consideradas racistas, hein? A partir de hoje, toda sexta-feira, a gente vai ter aqui no Café com Notícias a Deise Rodrigues, que é do projeto Ubuntu, e que faz um trabalho muito importante, gente, na conscientização contra o racismo. Aliás, um trabalho antirracista muito importante. A Deise vai, então, conversar com a gente hoje sobre esse assunto, para que a gente possa abrir melhor o nosso olhar sobre isso e sobre muitos outros temas, né, que a gente precisa ter um olhar atento, né, Deise? Bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Isli, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, uma honra estar fazendo parte do programa, e tão bem sabemos a importância de estarmos falando todos os dias sobre isso, né? Essa discussão que precisa ser muito atual, né? Deise, tem atitudes que a gente toma no dia a dia, coisas que a gente fala, piadas, né, que as pessoas falam, riem, que são racistas, né? E é uma coisa que o povo, isso é assim mesmo, tal, e as pessoas não param para perceber. Tem alguns desses exemplos, Deise, que a gente pode tentar observar, parar para observar? A principal característica do racismo no Brasil, Isli, é essa normalidade, né? É essa naturalização que a gente faz com as nossas atitudes no dia a dia. Só que antes da gente falar sobre isso, é importante que a gente se aprofunde ainda mais, que o racismo ele não é só o que a gente faz, não é só as nossas atitudes, né? Quando a gente diz que o racismo é estrutural, é porque ele está na base, ele está na nossa cultura, ele está na forma como a gente não consegue se chocar com a ausência de negros em espaços, e a gente consegue naturalizar a presença massiva de homens e mulheres negros em determinados espaços. E aí a gente pode dar exemplos. Quando a gente vai para espaços de poder, quando a gente tem um médico negro, a gente se espanta, porque a gente não acha comum vê-los naquela posição. Mas a gente não se espanta, Isli, quando a gente vê homens e mulheres negros em cargos mais subalternos, em cargos de serviço braçal, dentro das nossas penitenciárias, por exemplo, a gente naturaliza a presença deles nesse espaço. Quando a gente fala sobre Acho o genocídio... que é isso mesmo, né? Isso, né? Tanto que eu sempre falei muito isso com você e falo sempre nas redes sociais do projeto, que nós nos chocamos com a morte de George Floyd nos Estados Unidos, mas a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. E isso é natural, a gente não tem indignação. Então, a indignação nossa, da nossa sociedade, ela é muito seletiva. Então, algo que aconteceu em outro país conseguiu mobilizar as redes sociais de diversos brasileiros que nem falam sobre a questão racial, mas a gente não consegue indignar com o que acontece no nosso país. Então, o grande perigo do racismo estrutural, Isli, é essa naturalização. É a gente não conseguir enxergar. Então, frases como, eu vou bem mais profunda do que só as nossas atitudes. Frases que a gente fala para justificar a ausência do racismo, por exemplo. Somos todos iguais, é uma das frases. Nós não somos todos iguais. Né? Nem somos iguais fisicamente, tá aqui eu e Isli na tela, somos pessoas diferentes. Não somos iguais em oportunidades, porque temos acessos diferentes, oportunidades diferentes. Os direitos não são para todos, apesar de estar na Constituição. Educação é para todos, saúde é para todos, a gente sabe que não é. E quando a gente vai falar sobre humanidade, Deise, mas todos nós somos humanos, então somos iguais. Não somos ainda, infelizmente. Parece que é só quando é conveniente falar sobre isso, né? Somos todos iguais, quando é conveniente, né? Exato. E essa é uma forma, Isli, de burlar e de camuflar o racismo, e isso é muito perigoso, porque enquanto a gente não assume que o racismo existe, nós não conseguimos criar mecanismos de combater isso.
Porque como é que a gente vai combater o que não tem nome, né? É verdade, é verdade. Precisa ter nome, precisa ter o reconhecimento, né, de que isso realmente existe. Você estava falando aí sobre médicos, e eu me lembrei de duas situações que eu vi em destaque na mídia recentemente, não sei nem se eu consigo localizar aqui para mandar para o diretor. Uma foi a foto de formatura da Thelminha, aquela médica anestesista que ganhou o Big Brother, né? Na foto de formatura, ela é a única negra. Eu chego a me arrepio quando eu vejo, porque eu acho tão E, emocionante olhar aquela foto, pensar no que ela passou, no que ela enfrentou, no que ela ouviu, né? e houve E até eu hoje. e houve até hoje. Eu ouvi, inclusive, alguns relatos dela dizendo, ela já ali dentro, né, da sala de cirurgia. Veja, a anestesia, o papel do anestesista é um papel do qual depende o trabalho de todos os outros profissionais que vão fazer uma cirurgia ali, né? O cirurgião, ele não faz uma cirurgia se o anestesista não estiver presente, né? O enfermeiro não trabalha, ou seja, é um papel fundamental, o papel do anestesista. E eu vi também uma foto de um outro médico, e aí eu não lembro exatamente, mas que ele chegou a ser agredido dentro de um hospital, ele estava ali vestido, né, com a vestimenta de médico, e o paciente não aceitava. Não, o quê? Não, chame o médico, você está mentindo, você está me enrolando. Não, eu sou médico. Não, você está mentindo, você tá... Oi? É realmente, assim, algo que, se ele fosse o faxineiro, ninguém ia se importar, como você está dizendo aí, né, Deise? Que coisa, a gente precisa realmente fazer esse exercício de parar para pensar nessas coisas. Exato. E uma coisa que é muito importante, que inclusive Thelminha já falou também, que o fato dela ter ganho o BBB não impede e não blinda ela de sofrer ataques racistas, tanto que em todas as lives que Thelminha faz hoje, com revistas, com atores, enfim, ela sofre ataques racistas ao vivo. Ó, para Então, o aí. racismo E tem o nome da pessoa ali, né? A pessoa não está nem aí para que vai xingar, né? é algo tão grave que as pessoas elas não têm receio em ser racistas. Parece que existe, parece não, existe uma legalidade. Por isso que é muito importante a gente ir além da atitude, porque a gente precisa se questionar o que é que legaliza, o que é que legitima que uma pessoa possa fazer É isso. aceito, né? É aceito, né? Nós não nascemos racistas, né, Ilha? Assim como homens não nascem machistas. Nós somos construídos socialmente a pensar dessa forma e a agir dessa forma. E se a gente é construído, a gente pode desconstruir. Mas esse Sim. processo de desconstrução, ele só vai acontecer quando a gente assumir que isso é um problema real, que isso é um problema que existe, que isso é um problema que afeta a maior parte da nossa população, porque é importante lembrar que o nosso país tem mais de 55% da população negra. E A essa maioria, população né? negra, ela não está nos espaços, exato. A gente não se choca quando chegamos em um restaurante em Boa Viagem, por exemplo, e não temos ninguém que está consumindo negro. E quando chega, é espanto. Mas a gente não se espanta com os garçons que são negros em sua maioria. Entende? Então, essa naturalização dos espaços, que é racismo estrutural, a gente não precisa ir para muito distante. Qualquer lugar que você chegar, Isley, e a gente olhar para quem está nos espaços de gerenciamento, de direção, e a gente olhar quem está nos espaços de subserviência, nos espaços de servir, a gente vai ver o que é racismo estrutural. E não pode ser normal, gente. Não precisa dizer, eu não vejo cor. Veja, veja. E senão, se você. A gente costuma até brincar, se você não vê cor, você é daltônico, né? Veja, o problema é que a gente tem uma hierarquia aí de cores, né? E que isso é o racismo. O racismo ele é criado nessa base de que existem diferentes tipos de raças humanas e que por existirem uma é superior à outra. E esse conceito, Isley, ele é criado para justificar a colonização, para justificar a escravidão, porque os europeus precisavam ter uma justificativa. E dentro da hierarquia de raças, a branca vem como a superior, depois vem os asiáticos, os indianos, depois indígenas, depois negros. E nesse conceito de raça, eles diziam que negros e indígenas não tinham alma. E o fato de você não ter alma coloca você como um animal.
né? Como um ser humano, não como um ser humano, como um animal. Então, é muito importante que a gente tenha essa concepção, é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque enquanto a gente não desenvolver essa consciência, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. É verdade, Deise, é verdade. Enquanto você estava falando, eu pedi para o meu filho aqui trazer algo que para a gente é muito especial. Ele tem bonecos negros para ele brincar. Esse aqui é o Fungai, né, filho? E essa aqui é a Ana. E a gente brinca junto com esses bonecos. Eu acho interessante que esses bonecos, inclusive eu vou deixar eles aqui para eles participarem do programa aqui com a gente, porque não é comum, né? Não é comum a gente ver brinquedos, até para as crianças negras, muitas crianças negras. Obrigada, filho. Esse aqui é um boneco. Esse aqui é quem? Meu filho está trazendo aqui os bonecos negros que ele tem. Esse é quem? Esse é de que desenho? Tem? Star Wars. Esse é de Star Wars, esse aqui é da Marvel, é isso? O meu filho tem aquele. O meu filho tem aquele, só que no formato maior. Isso. Pronto. E não é comum, né, ver uma coisa tão simples. Os bonecos, os brinquedos, né, para as crianças verem como super-heróis, né, brincarem, se relacionarem. Então, até nisso, né, a gente precisa... Naturalizarem isso, de que isso é o que a gente chama de referência positiva. Tanto as crianças negras quanto as crianças brancas precisam ver que homens e mulheres negros também ocupam espaços de referência positiva, também podem ser médicos, também podem ser super-heróis. Então, imagine a minha filha, que tem 3 anos, chegar numa loja de brinquedo para escolher uma boneca, só tem boneca branca. Ela não consegue... Boneca loira, de olho azul, né? E é importante, porque aí começa um processo de construção de autoimagem. Se eu não me enxergo naquele brinquedo, é porque eu não sou bonita. O padrão de beleza é aquele cabelo, é aquela cor, é aquela textura, é aquele fio. Por que a gente vê tantas crianças de 5, 6 anos pedindo para alisar os cabelos? Porque ela não se enxerga como um padrão de beleza. É uma então, assim, química super agressiva para o cabelo, né? Que mexe com a saúde física mesmo. Sim, além do emocional, que já é algo que já começa a construir muito novinhos, esse processo de autoimagem, de autoaceitação, constrói na infância. Então, é algo muito maior. Quando a gente pensa que mas é só um brinquedo. A gente sabe a importância do brinquedo na infância, na nossa infância. Então, se a gente começa a inserir uma mãe que tem filha branca, começa a comprar boneca negra também, para que ela entenda que não existe só aquele padrão, que não existe só aquela cor, que não é só aquilo que é bonito. Então, a gente mostrar a diversidade, porque o diverso, Isli, é legal, é ótimo, é maravilhoso. O problema da diversidade, né, é que a gente hierarquiza isso. Então, existe um nariz que é bonito, um que é feio, existe um cabelo que é bonito e um que é feio, existe um formato de boca... Existe o cabelo bom e o cabelo ruim, né? Eu odeio quando alguém diz isso. Já imaginou um cabelo tem condições de ser ruim com alguém, nem de ser bom também, né? É uma palavra tão pesada, né? E a gente não percebe o peso dessas palavras, né, Deise? Deise, muito obrigada por trazer essas reflexões para a gente. Isso é tão importante. Então, eu acho que é um privilégio para a gente poder te ouvir. E agora, toda semana, né? Você que vai estar aqui com a gente toda sexta-feira. Os meus bonecos, meus e de Caio, porque a gente brinca junto, né? Inclusive, gente, eu ganhei esses bonecos e eu não lembro o nome da pessoa. Eu queria tanto encontrar o perfil da pessoa que faz, até para eu divulgar. Então, se alguém, inclusive, conhece, é uma empreendedora, ela já falou comigo uma vez no Instagram, mas eu perdi a mensagem e eu queria muito divulgar o perfil, né, que ela usa para divulgar, que qualquer pessoa pode encomendar, pode comprar, tem mais filho. O filho está trazendo outro boneco, ele tem vários, ele reconhece a importância dos bonequinhos. Vamos assumir o compromisso aqui com o pessoal de sexta-feira, a gente trazer alguns perfis, eu faço essa pesquisa também, encaminho para você, e a gente faz algumas indicações de perfil de bonecas. Tem aqui em Recife, tem muitas, tem gente na Várzea, tem gente em Olinda, porque muitas vezes a gente vê se eu não me engano, é de Camaragibe.
mas não tem nenhuma etiqueta, nem nada. Eu já procurei na roupa, já deixei a boneca pelada e não consegui encontrar exatamente o nome, mas eu vou encontrar para a gente poder divulgar. Deise, obrigada, tá? O projeto Ubuntu, a gente vai colocar aí o Instagram do projeto Ubuntu para vocês seguirem, acompanharem e verem o trabalho tão bacana que é feito pela Deise, pela sua equipe, nessa construção ou nessa reconstrução, né, Deise? Para a gente poder orientar as pessoas. É projeto.ubuntu oficial o Instagram, não é isso? Isso. Aí a página já está aí exposta. Ótimo. Exato. Deise, obrigada. Até sexta que vem, então. Até sexta, a gente vem aqui trazendo atualidades do que vai acontecer durante a semana e aprofundando aí alguns temas para que a gente repense e como é que a gente pode agir para mudar essa realidade, porque isso é que é o mais importante. Ótimo. Vamos juntas, então. Obrigada, Deise. Bom dia, bom fim de semana para você.